Às vezes, as palavras que a gente usa no dia a dia escondem uma história incrível. E é justamente essa história, escondida na linguagem da ciência, que vamos desvendar hoje. Ok, vamos mergulhar nisso com uma pergunta que parece simples, mas a resposta, a resposta é bem complexa. Por que usamos a mesma palavra, tecido, para falar de um conjunto de células no nosso corpo e de um pedaço de pano? Pois é, o mais interessante aqui é que a origem desse termo biológico não tem nada a ver com biologia. A palavra tecido, tanto a do corpo quanto a de uma roupa, vem da mesmíssima raiz latina, texere, que significa literalmente tecer. E essa conexão linguística, sabe, ela revela uma história muito maior sobre de onde vêm nossas ideias científicas. Não é só uma coincidência, de jeito nenhum. É um reflexo de como a cultura de uma época inteira moldou o pensamento científico. A linguagem que foi usada para descrever o corpo humano veio emprestada diretamente das maiores indústrias daquele tempo. A ciência, afinal, não existe numa bolha, né? Ela respira o ar da sua época. Durante essa era, o corpo foi totalmente reimaginado. Deixou de ser visto como uma forma de vida misteriosa para se tornar uma máquina previsível, algo que podia ser desmontado, entendido e até consertado peça por peça. Pensa só. Essa única invenção serviu como uma metáfora superpoderosa para entender a vida. De repente, os organismos vivos passaram a ser vistos através das lentes da engenharia, da termodinâmica. Basicamente, a nossa compreensão do tecido biológico foi moldada pela imagem de um tear. As fibras de colágeno eram vistas como os fios numa trama, dando sustentação e forma para o corpo. Uma metáfora visual perfeita. Da mesma forma, o nosso metabolismo passou a ser visto como uma fábrica dentro do corpo. Os nutrientes entram como matéria-prima, são processados numa linha de produção e no fim geram energia. E essa influência vai além da indústria, viu? Até a nossa visão da saúde é toda construída com linguagem militar. Falamos em lutar contra doenças, em barragens de anticorpos. A imunologia virou um verdadeiro campo de batalha. Essa maneira de pensar, na verdade, tem raízes muito mais profundas. Lá na filosofia antiga, bem antes da primeira fábrica sequer existir. E isso nos leva a uma ideia ainda mais fundamental, que nasce de um desejo muito humano de encontrar um propósito em tudo que existe ao nosso redor. Essa é a crença de que as coisas na natureza existem para alguma coisa. Um olho existe para ver, um coração existe para bombear sangue, como se tudo tivesse uma finalidade pré-definida. Só que aqui, a gente vê uma virada de chave. A ciência moderna, especialmente depois de Darwin, mostrou que as estruturas biológicas não têm um propósito pré-definido. Elas surgem de processos de variação, de adaptação, mas, mesmo assim, a velha ideia de propósito continuou ali, grudadinha na nossa linguagem. Pensar no corpo como uma máquina simples ignora toda a complexidade e o dinamismo dos sistemas vivos. O corpo, afinal, não é só uma coleção de peças com funções fixas. E é aí que surge uma nova perspectiva que desafia aquele modelo simples e linear de causa e efeito que a gente herdou. A vida é muito mais complexa e imprevisível que isso. O vencedor do Prêmio Nobel, Ilya Prigogine, ofereceu um jeito novo de entender a complexidade dos sistemas biológicos. Ele mostrou que a vida floresce na instabilidade, na auto-organização e não numa ordem mecânica e rígida. Essa mudança sutil na linguagem muda completamente a forma como a gente investiga a biologia. A gente para de procurar um propósito fixo para começar a entender os resultados dinâmicos que surgem de um sistema complexo. Resumindo, a vida não é uma máquina previsível. Ela é um processo dinâmico que se auto-organiza. Ela não segue um plano, ela cria o próprio caminho. Mas como essa nova perspectiva funciona na prática? Vamos aplicá-la numa lição de biologia bem básica para a gente ver a diferença. Vamos pegar o tecido conjuntivo como exemplo. A visão tradicional diz que a função dele é dar sustentação. Mas se a gente usar essas novas lentes, podemos descrevê-lo de um jeito muito mais dinâmico que reflete melhor a natureza dele. Olha só que interessante essa comparação. A gente sai de ver uma peça com uma função fixa para entender um sistema com propriedades que emergem. O tecido não tem uma função. Ele produz um efeito com base nas suas propriedades e no contexto em que ele está. Reconhecer essas metáforas escondidas na linguagem nos permite ter uma visão muito mais rica e sutil do mundo. A gente passa a entender que as nossas palavras são tanto uma ferramenta quanto uma lente, que pode até distorcer o que a gente vê. E isso nos deixa com uma pergunta final. Se as palavras que a gente escolhe não só descrevem a realidade, mas ajudam a criá-la,
O que mais a gente pode estar deixando de ver por causa da linguagem que usamos?